Fala, Berê, bom dia pra você. Bom dia a todos. Berê, não é brincadeira não, hein? Tá cheio de traição, você conhece isso bem aí nessa época de eleição, mas tá cheio de traição rolando, cobrança de um lado, cobrança do outro. Quem é que tá sendo traído do momento nessa corrida eleitoral do Rio de Janeiro? Então, a gente deu aqui recentemente, né? Todo mundo deu, na verdade, o caso do Romário, que é um candidato, um senador do PL, que declarou votos a Eduardo Paes e teve que sair do partido, porque havia uma decisão do PL de que as pessoas não podiam apoiar candidatos de outros partidos. E isso aqui no Rio de Janeiro está acontecendo direto. O Romário foi só um deles, talvez o mais famoso, um cargo, né, majoritário, que chama mais atenção, mas dos 22 prefeitos do PL no Rio, só 9 já estão costeando alambrado, até já pularam a cerca, né, nesse começo de campanha eleitoral, em postagens nas redes sociais, em carreatas com o candidato do PSD, Eduardo Paes, com panfletos, enfim, tá na rua a campanha. 9 prefeitos do PL já demonstraram que não estão na campanha de ruas. É mesmo, 9 prefeitos? Dos mas 22, eles demonstram tá? assim, dos 22, mas quase metade, hein? Mas eles demonstram meio às escondidas, ou é aquela coisa meio clara, por exemplo, chegam a tirar foto ou a falar algo publicamente em favor de Eduardo Paes, ou não? É uma coisa meio velada? Como em toda traição, Rodolfo, tem de tudo, né? Tem as explícitas, tem aquelas veladas, tem a que tá só no material de campanha. Tem gente dizendo, olha, não fui eu que autorizei distribuir esse material, não. Mas todo mundo sabe que sim, tem autorização, né? Aquela desculpa velha, né? Para enganar quem não conhece a política. De fato, sempre acontece isso, né? Quando você tem uma eleição e um candidato fica mais à frente, ele vai atraindo os antigos apoios dos que estavam para trás. Isso acontece muito, e ainda mais com o prefeito, que a gente tem que lembrar que é a classe política mais pragmática que tem. Um prefeito sempre depende do governador, precisa do repasse de recursos, precisa de obras que só o Estado tem como tocar. Então, assim, o prefeito tende a ficar sempre com o governador. E se tem um mais destacado, né, consegue atrair, candidato no caso, mais destacado, consegue atrair mais apoios, porque as pessoas pensam no futuro, vai precisar do prefeito, do governador, e o governador deve ser ele, então é melhor ficar logo com ele, para mostrar minha boa vontade desde o início. Claro que tem muita coisa para rodar. As pesquisas mostram aí que Douglas Rua está na disputa, não está morto não, né? Mas já tem gente acreditando que dá para fechar o caixão e pular para o outro lado, para quem está vivo. Uma pergunta para vocês que estão mais por dentro disso, Berê principalmente também. Tem alguma chance, Berê, de alguma decisão até a eleição no dia 4 de outubro, de o Garotinho ainda sair dessa disputa, ele ser vetado da disputa? Porque eu vi que pelas pesquisas ele estacionou mais ou menos onde ele estava ali, com 9, 10, mas de certa forma ele tem o seu eleitorado, né? Pelo histórico, enfim. E a minha pergunta tem muito a ver com esse cenário, ou seja, se você tem uma saída de Garotinho frente ao quadro atual, você quase que tem ali um segundo turno no primeiro. O André Marinho ainda não conseguiu crescer ali dos 3 ou 2, dependendo da pesquisa. Você tem Paes em primeiro, Douglas em segundo. Daqui a pouco a gente vai trazer os números da Paraná Pesquisas também, que está lançando hoje uma pesquisa no Rio de Janeiro. Mas aí você teria quase que um cenário como em São Paulo, que você tem lá Tarcísio e Haddad, com uma possibilidade de definição em primeiro turno grande. Então por isso que a minha pergunta sobre o Garotinho tem uma relevância sobre definição de cenário, talvez até em primeiro ou em segundo turno. Tem que ver ainda o andar dessa carruagem. Tem alguma coisa sobre Garotinho que pode vir pela frente? A candidatura de Garotinho muda bastante esse cenário. Muda não. Tem o potencial de mudar o cenário,
porque com ele presente aumenta muito a chance de um segundo turno. Mas devo informar que essa decisão deverá ser tomada sim antes da eleição. Está previsto aí que os julgamentos das ações de impugnação devem começar agora no começo de setembro, das ações em si, né? Do pedido que há de Ministério Público ou adversários ou até cidadãos comuns para que políticos inscritos nessa eleição não consigam fazer o registro da sua candidatura por várias razões, condenações e tal. Aí o caso do Garotinho tem uma peculiaridade porque tem um pedido de tutela antecipada, ou seja, que ele até já receba desde já uma decisão impedindo que ele tenha acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e ao tempo de TV, porque acham que ele já não deveria ter isso por conta das condenações. Mas esse pedido de tutela antecipada pode ser julgado a qualquer momento, porque tem uma certa urgência, mas o mérito, que é o pedido da inelegibilidade dele, né? Pedido da inelegibilidade não, pedido de não registro da candidatura, né? Deve ser só no começo de setembro. No caso dele, é bem peculiar. Ele está condenado, ele foi condenado em última instância, isso é fato, não tem como mudar, não tem mais possibilidade de recurso. O que está em discussão é quando começou a valer a condenação. A condenação inclui 8 anos de inelegibilidade. Se for pela primeira sentença, como garantem os advogados do Garotinho, foi em 2018, já prescreveu, já acabou. Se for no trâmite julgado, ou seja, no último momento, que foi quando o Supremo Tribunal Federal rejeitou último recurso e declarou extinto o processo, transitado em julgado, foi em 2025, então ele estará inelegível. E tem uma outra questão que diz que ele perdeu um prazo e aí teria sido encerrado em 2022, porque ele perdeu o prazo. Se for em 2022, ele também está inelegível, porque são 8 anos. Então, essa é a questão aí que está colocada. Quem vai decidir é o TRE e tende a decidir logo, tá? Porque é um caso majoritário, é um caso importante, deve estar na prioridade. Ué. Pinho, Ágata. A Berê falou sobre os traidores, tem também os desobedientes, né, Berê? Os rebeldes. O governador tentou pedir pra galera ficar tranquila, pessoal que tá com cargo no Palácio Guanabara, mas tem alguns que se desgarraram, né? Pois é, o que acontece? O governador, ele tá tentando fazer o governador em exercício, ele é o presidente do Tribunal de Justiça e está governador por uma circunstância política. E ele, ao entrar lá, ou ter que assumir, quando ele percebeu que ele ia ter que ficar mesmo, ele decidiu que ele queria tirar toda a vertente política do governo e fazer um governo técnico para não ter problema, até porque tinha uma eleição pela frente. E ele demitiu quase todo mundo, exonerou 98% dos cargos de decisão do governo, mas deixou alguns. Entre os que ficaram está Daniele Barros, que é irmã de Auro Ribeiro, presidente estadual do Solidariedade, deputado federal, candidato à reeleição. Ela está no governo, para vocês terem uma ideia, ela é a mais longeva hoje. Ela está no governo desde os tempos de Wilson Witzel. E ela entrou, evidentemente, na cota do Solidariedade, ou seja, mais pro quadro político impossível. Ela se agarrou nas barcas que passaram. Mas ela ficou, ela tem ali, ela é uma Highlander. Ela continuou. Até aí tudo bem, só que o governador, né, meses atrás, antes de começar a campanha, avisou a sua equipe, avisou a todo mundo, principalmente o pessoal do primeiro escalão, que ele não queria manifestações políticas, ele queria um governo apolítico, até porque ele é um governador apolítico, em tese. Então, que ninguém fizesse campanha, que ninguém colocasse em rede social, que ninguém pedisse voto, que ninguém subisse em palanque. E valia para todo mundo, até esse fim de semana, quando Daniele não resistiu, subiu ao palanque do irmão, pediu voto pro irmão e falou várias vezes que ele representa a cultura, lembrando que ela é uma secretária de cultura, então não só ela pediu votos, ela subiu no palanque, tudo bem, o irmão dela talvez tenha até uma exceção, mas ela citou várias vezes a questão da cultura,
diz que ele é o candidato da cultura e que, enfim, usou muito a máquina pelo menos no discurso, para ajudar o irmão. Em nota, ela explica, a secretaria explica que foi fora do horário de trabalho, que foi em caráter exclusivamente pessoal e que ela teria sido autorizada pelo governador. Mas é isso, gente. 1 semana e meia de campanha e já tá rolando esse bafafá todo. Vamos ver quantos mais vão permanecer realmente isentos ou quantos não vão resistir ao canto da sereia, ou melhor, ao canto do palanque nessa reta final. Mas é inadequado. A postura dela não deve acontecer, não deveria acontecer de ninguém que está participando desse governo, diante do que bem disse o próprio governador em exercício lá atrás, citado aqui pela Berenice Seara. Esse é um governo que tem que estar político, longe do processo. Aliás, seria maravilhoso que a gente tivesse isso mais no Brasil, governos longe de processos eleitorais, não pensando, não focando em reeleições, não usando partidos, estruturas e palanques para poder apoiar A, B ou C, mas diante do que aconteceu em cenário no Rio de Janeiro, esse é o que está posto, isso é o que foi colocado pelo governador e deveria ser respeitado dessa forma, para não parecer que alguém está dentro do governo trabalhando por alguma candidatura, né? Que em tese não é esse o recado que tem sido dado, ou que pelo menos se espera que seja dado, né? E se você não controla esse tipo de coisa na largada, numa primeira tentativa, a gente tem 1 mês e pouco ainda de eleição, se é que não teremos em segundo turno. Aí vem o segundo e diz, mas eu vi outro dia que deu, eu vi outro dia que fez, fulano falou, o outro fez, por que eu não posso? Então esse tipo de coisa, ou você já coloca logo uma barreira, ou você perde o controle da bagaça. Berê, obrigado, querido, um beijo pra você, até quarta que vem. Aliás, terça que vem. Até terça que vem, até quinta pros nossos ouvintes. No Todo Rio. Beijo. É verdade. Vou aproveitar que a gente está no clima político.